Se gostou da mensagem, curta. Se não gostou, deixa uma mensagem para que nós possamos melhorar. Se é interessante as nossas mensagens, se inscreva no nosso canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Existem outras mensagens interessantes e Deus está no comando de todas elas. Abraço, fica com Deus. Como é interessante a história, né? Estava aqui meditando e escrevi no blog algum tempo atrás, coloquei um texto, né? Um texto muito interessante, falando sobre Jorge, no caso o soldado Jorge, que todo mundo venera como São Jorge. Então é uma história muito bonita e uma coisa que ele lutou tanto contra a idolatria, né? Que as pessoas não idolatrassem. De repente morreu até por isso. E hoje ele é uma das pessoas mais idolatradas que existe. E uma luta que de alguma maneira não foi em vão, né? Porque o fato das pessoas serem devotas a ele, de alguma maneira, se pesquisarem, vai fazer chegar a quem de direito merece toda a honra e toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, desmistificando a fé, a verdadeira história de São Jorge. Esse é o propósito dessa mensagem. Em torno do século III depois de Cristo, quando Diocleciano era imperador de Roma, havia um domínio do seu vasto império. E um jovem, né, soldado chamado Jorge de Anicim, filho de pais cristãos, converteu-se a Cristo ainda na infância, quando passou a temer a Deus e a crer em Jesus como seu salvador pessoal. Nascido na antiga Capadócia, hoje, atualmente, é a região da Turquia, né? Jorge mudou-se para a Palestina com sua mãe, após a morte do pai. Tendo ingressado para o serviço militar, que era tradicional naquele tempo, o pessoal ingressava para o serviço militar para adquirir sabedoria, força e inteligência, né? Ele acabou pela inteligência que ele tinha se destacando. E aí a coragem, a capacidade de organização e força física que ele tinha, porte nobre, que ele era um soldado de porte nobre, bonito, né, alto, foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade. E isso tudo aconteceu na fase muito jovem, ele não devia nem ter 21, 22 anos. Tantas qualidades chamou tanto a atenção do imperador que ele decidiu conferir a ele o título de conde. E aí ele foi conferido a ele o título de conde com a idade de 23 anos, super novo. Passou a residir, como acontece hoje, muitos jovens chegam aos cargos bons na juventude. Isso lá atrás aconteceu com o Jorge. Passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções, né? E isso fazia dele um homem com grande destaque diante do imperador. Nessa mesma época, o imperador Diocleciano traçou um plano para exterminar os cristãos. No dia marcado para o Senado confirmar o decreto, o imperador Jorge levantou-se no meio da reunião e declarou-se espantado com aquela decisão e afirmou que os ídolos adoradores no templo pagão eram falsos deuses. Todos ficaram atônicos, né? Ficaram desesperados, né? Porque onde já se viu alguém que vivia dentro daquele local falando dos santos deles, né? E aí ouviram as palavras de um membro do Suprema Corte Romana que estava defendendo uma fé, né, diferenciada da que eles acreditavam. E com grande coragem ele defendeu Cristo como Senhor e Salvador dos homens e mulheres, como Salvador da humanidade, do ser humano. Indignado por um cônsul sobre a origem, ele respondeu
que era por causa da verdade, né? E aí o cônsul perguntou qual era essa verdade. A verdade é que Jesus Cristo é o único salvador da humanidade. Aqueles que creem têm posta sobre a vida de Cristo a sua salvação. E isso é uma grande verdade. Quem crê em Cristo já não faz mais parte da morte, mas sim da vida. A verdade é que meu Senhor Jesus Cristo, quem vos perseguiu, é o servo e meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando-vos no meio de vós para dar testemunho da verdade. Como Jorge mantinha-se fiel a Jesus, o imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando de vários modos, pois cada tortura era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria Jesus para adorar os ídolos. Porém, este santo homem de Deus jamais abriu mão de suas convicções e do seu amor a Jesus. Toda vez em que foi interrogado, sempre declarou-se servo do Deus vivo, mantendo-se firme no posicionamento de somente Ele temer e adorar. Forte. Em seu coração, Jorge da Capadócia definiu claramente o propósito de tudo. A que lhe ocorria, lembrando-se das palavras de Jesus: não vos vão perseguir, prender e conduzir vossa presença a reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Essa passagem está em Lucas 21, 12 e 13. A fé desse servo de Deus era tamanha que muitas pessoas passaram a crer em Jesus e confessá-lo como Senhor. Então, o fato dele já professar a Cristo, né, fez com que outros viessem a se converter. E isso é interessante porque ele não negou a fé dele nem por medo da morte, né? Então ele continuou firme no propósito dele e levou outras pessoas a conhecerem a Cristo. É profunda a palavra do Senhor, maravilhosa, né? E durante o seu martírio, Jorge mostrou-se tão confiante em Cristo Jesus, na obra redentora da cruz, que o próprio imperador alcançou, a própria mãe do imperador, né, alcançou a graça. A mãe do imperador Diocleciano se converteu a Cristo e alcançou a graça. E ela começou também a professar a fé em Cristo. Puxa vida, isso é muito forte, né? Diocleciano não se converteu, mas a mãe dele se converteu através do testemunho de Jorge. Isso, o testemunho de fidelidade e amor a Deus arrebatou o coração de toda a geração de romano. Muitos romanos se converteram. Por fim, Diocleciano mandou degolar o jovem, né? Mandou matar ele. E o fiel discípulo de Jesus, em 23 de abril de 303, acabou partindo. E a devoção a São Jorge tornou-se popular, celebrando-se as petições de imagem representável espalhada pelo Oriente e depois cruzada, e tiveram grandes entradas no Ocidente. Além disso, muitas lendas foram se somando à sua história. Inclusive aquela que diz que ele enfrentou um dragão que atormentava uma cidade. Isso é uma lenda, né? Isso é uma grande lenda. Na realidade, a verdade é essa mesmo. Mas ficou gravada a imagem da foto dele, né? Usando a capa, cavalo branco e o dragão embaixo, né? Em 494, a devoção era tamanha que a Igreja Católica canonizou, estabelecendo culto e rituais a serem prestados em homenagem à sua memória. Um detalhe, na Capadócia não existe isso, tá? É só uma devoção, mas sem faltar com respeito, né? A consciência de que Jorge não se agradaria disso, né? Então, alguns coisas. Agora, só que aqui no Rio de Janeiro, em 2002, eles começaram a prestar culto, né?
então já vai para 16 anos. Eles prestam um culto a Jorge, tem o feriado e tudo, né? E tem as pessoas que são devotas de São Jorge, que deve permanecer na sua fé, lógico que não esquecendo que quem salva, quem liberta é nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que essa devoção não leva, te leva a uma fé, a acreditar em algo, né? Só que não te leva no caso, a salvação, porque quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E então é por isso que nós devemos nos entregar e cultuar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de Jorge ser cultuado por alguns, né, ele não queria isso, não era essa a intenção dele. A intenção dele era que as pessoas viessem a ter uma fé genuína em Cristo. Essa era a intenção. Apesar do engano da cegueira espiritual, as gerações seguintes, o fato em que Jorge Capadócio obteve um testemunho reto e santo, que causou impacto e conduziu muitas vidas a Cristo. Por amor ao Evangelho, ele não se preocupou em preservar, em perder sua própria vida, né? Mas guardou a palavra. Cristo era para ele tão importante e que ele acabou perdendo a sua própria vida, né? E até uma passagem em Filipenses que fala, seja pela vida, seja pela morte, né? Mas que possamos guardar a nossa fé, né? Deste modo cumpriu integralmente o propósito eterno para o qual havia sido manifesto o caráter do Senhor e atribuiu a homens e mulheres Cristo, entendendo a salvação de muitos pedidos. Agora, se a pessoa é devota de São Jorge, né? Ela deve manter a fé em Jesus em primeiro lugar, porque ele martirizou sua vida, teve sua vida como um mártir, para que isso não acontecesse, para que as pessoas se mantivessem a sua devoção em Cristo. Só que o que ocorreu foi ao contrário. Então, e é isso, tá? Mas Deus está no comando, com certeza vai derramar sobre cada um de nós a bênção e a verdadeira confiança e fé nele, para a honra e glória